estamos de volta e agora para nossa revisão, certo? Vamos revisar aí variação linguística. Fique atento porque nós vamos trazer um exemplo para você, ó, belíssimo, top da galáxia, valeu? Vamos então aí ficar de olho, vamos revisar a aula 16.2 de nivelamento, variação linguística. E aí já, atenção, porque nós já vamos logo liberar para você o exemplo de um recurso bem bacana sobre variação linguística, com tudo que você aí precisa para a produção final, tá certo? Vamos lá! O que é variação linguística? Bom, variação linguística é o fenômeno que acontece com a linguagem e pode ser entendida por meio das variações históricas e regionais. Na língua portuguesa, um exemplo é o português que se fala no Nordeste do Brasil. Oxe, eu sou Romero Miranda, sou nordestino e falo português. Que pode ser diferente do português falado no sul do país. Baguri, eu sou Andriele Padilha, eu sou do sul e falo português. E aí, perceberam a diferença? Deu para perceber, né? Nós temos vários tipos de variação linguística, como a histórica, e ela é observada no caso do vocabulário próprio de uma determinada faixa de idade, e também em palavras ou expressões que deixaram de ser usadas. Você já ouviu falar na palavra fusarca ou quiprocó? Não faz ideia do que significa? Então presta atenção no exemplo da simulação. Vou aqui na secretaria e já volto. Mas que fusarca é essa daqui? Eu não posso sair em um minuto para resolver um quiprocó na secretaria que vocês ficam fazendo isso? Fusarca? Quiprocó? O que a senhora quer dizer com isso, professora? Essas palavras são palavras que eu usava antigamente. Fusarca significa bagunça, que é isso que vocês fizeram aqui nessa sala de aula. E quiprocó é uma confusão que eu fui resolver lá na secretaria. Agora que vocês já entenderam o que eu estava querendo dizer, levantando e arrumando essa sala. Bora, bora, bora. Nós também temos as variações diafásicas, mais conhecidas como variações situacionais. Em outras palavras, é quando a mesma pessoa muda a sua maneira de falar, dependendo do ambiente onde se encontra. Pode ser formal ou informal. A linguagem formal é um tipo de linguagem mais culta. Acontece em situações mais sérias, como em audiências com juízes. E a linguagem informal é usada em situações mais descontraídas, como no bate-papo com os amigos, quando há intimidade entre esses grupos. Também chamada de variação geográfica ou regional, as variações diatópicas acontecem quando a mesma língua é falada de forma diferente, dependendo do país, estado ou cidade. Por exemplo, esta fruta. Em alguns lugares é chamada de mexerica, em outros de bergamota ou poncã, que no final é a mesma fruta. Variações diastráticas, também conhecidas como variações sociais, acontecem na convivência de determinados grupos sociais, como no exemplo que você vai ver agora: advogados, policiais e etc. Só dando uma ideia mais ou menos dos nossos vocabulários mais frequentes, com relação ao veículo que a gente utiliza no dia a dia policial, seria viatura, mais comumente chamado de VTR. Quando o cidadão ele é foragido da justiça, ele tem alguma pendência judicial, a gente chama de foragido, é fugitivo, recapturado, enfim, coisas desse sentido. O criminoso, o investigado, é o meliante, quando a gente consegue capturar. Outro bom exemplo é concluso. A gente utiliza a expressão concluso para informar que o processo foi enviado ao juízo e que aguarda uma decisão. Sabemos que a língua é viva, mutável e dinâmica e que, portanto, sofre variações sociais, históricas e regionais. O que é importante salientar é que não devemos tratá-las como erros, e sim como variações, que são. Portanto, variação linguística é a própria língua em movimento. Essas variações possuem uma classificação específica. Olha só: variação morfológica, alteração na forma de escrever a palavra. Variação fonético-fonológica,
diferentes pronúncias para uma letra. Variação semântica, quando uma mesma palavra pode ser usada de forma diferente. Variação sintática, diz sobre as organizações dos elementos mantendo o mesmo sentido da oração. Variação estilístico-pragmática, variam de acordo com as situações de interação social, pode ser formal ou informal. E, por fim, variação lexical, que são palavras escritas de maneira diferente, mas que têm o mesmo significado. Só bacana, né? Então é isso, tá? A variação linguística tem toda essa variedade de acordo aí com os aspectos regionais, histórico, né? Morfossintático, enfim, aquele passeio aí pela variedade entre aí na língua portuguesa entre os falantes. Tá certo? E aí, esses aspectos, eles acontecem com essa variedade, tá bom? E lembrando que nós vamos ter também essa função, essa variação por jargões, né, Amadinha? Exatamente, dependendo do grupo social, além do grupo profissional, da profissão. É policial, médico, advogado, aí só, como a gente fala, o jargão profissional. Certo. Beleza. E, claro, a gente vai deixar aí para você, certo? E aí a gente se vê lá no Tirando Dúvidas. Valeu? Até lá. Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para a nossa revisão? Revisão nada, uma revisão dentro do Tirando Dúvidas. Isso aí, Olha vamos lá. Tirando Dúvidas, vou chamar aí a questão número 1, trazendo para você aqui, certo? Sobre variação linguística. Até quando? Ainda adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta? Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, você crê. Não adianta olhar para o chão, virar a cara e não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Então aí um trechinho, tá? Da obra Gabriel Pensador, seja você mesmo. Comando da questão. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto A. Caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. B. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. C. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. D. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. E. Originalidade pela concisão da linguagem. E agora? Analisou direitinho o trechinho aí, né, da poética de Gabriel Pensador. Você teria que marcar o X da questão, certo? Entre A, B, C, D ou E, escolher aí a partir do entendimento em que ele compôs, utilizando aí a espontaneidade. E claro que ali nós temos uma construção poética, mas aí o uso é da linguagem coloquial, certo? Vamos justificar. Por quê, né? Gabarito letra B. É uma linguagem coloquial adotada por Gabriel Pensador, confere à letra da música grande espontaneidade. Isso aí é a marca do discurso utilizado no gênero textual rap. Então, o gênero rap requer que a sua construção utilize aí essa estrutura, tá certo? Beleza, vamos aí para a questão número 2. Leia as palavras e expressões abaixo e em seguida marca a alternativa correta. Guri, tribufu, mano, dá um rolé, da hora, dá um pedido, queimar o filme. A. São dialetos das regiões sul e centro-oeste do Brasil. B. São expressões idiomáticas da língua portuguesa. C. São neologismos incorporados ao léxico da língua portuguesa. D. São gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. E. São palavras e expressões que podem ser compreendidas apenas em sentido conotativo. Ah, com certeza. Com certeza, Amadinha, teve aí gabarito, unanimidade, né? Olha só, olha você analisar aí esses termos, as expressões, né? Guri,
tribufu, mano, dar um rolezinho, né? Um rolê aí, dar um perdido, queimar o filme. Você não quer queimar o filme aqui, hein? Então vamos gabaritar total. Isso aí são gírias! Uhul! Gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. Vamos justificar o gabarito. Por que a alternativa letra D? Porque as gírias, elas são utilizadas em diferentes regiões do Brasil e podem ser compreendidas a partir de seu contexto de aplicação, tá? Beleza. Vamos lá para a questão número 3. Em bom português, no Brasil as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestidos de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de pegar um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Comando da questão. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que a. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade geográfica. D. A pronúncia e vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Então, o texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando o quê? A, B, C, D ou E? Atenção, aqui... olha o gabarito bem destrinchado, como diz a Amadinha, né? Explicativo para você. Vamos lá. O gabarito é a alternativa letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na correção de gerações. No final do texto a gente vê isso, né? Onde vai aí pontuando situações como ir à praia, né? Como defluxo, né? Ao invés de resfriado, certo? Ok. Por que a letra alternativa A está errada? Em nenhum momento o autor incentiva o uso das palavras novas. Ele simplesmente identifica a variação histórica quando menciona a própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico e cai em desuso. Por que a alternativa B está aí incorreta? Correta, letra perdão. B, né? Porque a gente já até comentou aqui Sim. da questão do correto. Vamos lá, por que a letra C está incorreta, né? As palavras usadas não têm sentido diferente, mas sim o mesmo sentido em épocas diferentes. A letra D, não há qualquer referência feita à pronúncia, bem como o texto não apresenta linguagem específica de uma classe social. Logo no início do texto, o autor deixa claro que tratará do aspecto histórico da variação linguística. No Brasil,
As palavras envelhecem e caem como folhas secas. E a letra E, a questão temporal abordada nesse texto não está relacionada com faixas etárias, mas sim com o desenvolvimento histórico da língua. Além disso, em nenhum momento é feita qualquer referência a aspectos regionais. Ok, Então, gabarito, letra B. Beleza. Questão 4. Dependendo do contexto e das situações comunicativas, a linguagem utilizada pode ser formal ou informal. A variação linguística em que isso acontece é chamada de, letra A, variação diafásica, B, variação diacrônica, C, variação diatópica, D, variação diastrática, E, variação sincrônica. E aí, gente, vamos lá. Alternativa A, B, C, D ou E? Claro que o nosso gabarito é a alternativa letra A, que está correta, pela variação diafásica, certo? É aquela chamada aí de variação situacional. Ela está aí para os diferentes contextos comunicativos, certo? Então, em função da situação em que ocorre aí a comunicação, o falante pode usar a linguagem formal ou informal para se comunicar, tá certo? Muito bem, então, aí a gente trouxe o gabarito para você, justificando a alternativa. E agora chegou aquela hora amadinha do Se Liga no Enem! Vamos lá? Temos aí, aluno treineiro, uma questão do Enem de 2021, tá certo? Olha só o gênero textual. Vamos aí, uma poesia, né, de Nelson Sargento, com o título Sonho de um Sambista. Falso moralista. Você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. Arte moderna para você não vale nada. E até vedete você diz não ser artista. Até vedete você diz não ser artista. Você se julga um tanto bom e até perfeito. Por qualquer coisa, deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e não vou fazer segredo, não. Você é visto toda sexta no Joá. E não é só no carnaval que vai para os bailes se acabar. Fim de semana, você deixa a companheira e no bar com os amigos bebe bem a noite inteira. Segunda-feira, chega na repartição, pede dispensa para ir ao oculista e vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. Comando da questão. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos dessas marcas. Letra A, falação e pros bailes. B, você e teatro de revista. C, perfeito e carnaval. D, bebe bem e oculista. E, curar e falso moralista. E agora, vamos lá. Qual aí foi a sua resposta? Letra A, parabéns, corre pro abraço, né? Sim, né? Na letra nós temos ali essas marcas, certo? Que caracterizam aí a informalidade da língua, né? Falação e pros baile, né? Tá ali do jeito que ele fala, coloquialmente, né? Na oralidade, tá certo? Muito bem, estudante, então assim concluímos a revisão e agora nós vamos lá para aquele momento que é o Clube de Leitura. Com a obra aí, ó, da unidade 1, Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Olha só uma observação, é uma peça, né, mais emblemática do dramaturgo, considerado o pai do teatro português. Foi encenada em 1531 e faz parte da trilogia das barcas, ao lado do Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória. Lembre-se que o alto é um gênero que surgiu na Idade Média. São textos curtos de temática cômica e geralmente formados por um único ato. Legal, construído aí para dramatizar, né? Tá certo? Muito bem. Vamos convidar agora, Amadinho, o nosso estudante para encerrar esta aula, né? Vamos lá?
Vamos lá, Amadinho, para a nossa mensagem do dia? Aula de português, a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Carlos Drummond de Andrade. Concorda com isso? E aí, estudante, concorda? Bom, tinha uma pergunta no início da aula, né? O que é avaliação linguística? E aí você anotou no seu caderninho a sua resposta. E agora, ao final dessa aula? Continua sendo a sua mesma resposta ou você já quer mudar aí? Tá certo? Então, valeu! Até a próxima! Até a próxima!